Saudações, pessoal, graça e paz. Vamos dar um tempinho aqui para a plataforma poder disparar para os nossos amigos que participam conosco aí das lives, do nosso apostolado também. Muito bem. Queria saudar a todos vocês nesse mês de fevereiro, que é um mês a qual a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela se une e dedica esse mês de fevereiro à Sagrada Família de Nazaré. A Santa Igreja, ela é tão rica em sua organização, o Espírito Santo conduz ela de uma forma tão bela, que ela tem toda essa organização no sentido de que cada mês do ano a igreja ela se une em comum, em oração, vamos colocar, como eu disse agora em fevereiro, pela Sagrada Família. Em janeiro foi pelo Santíssimo Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, e assim sucessivamente. Em novembro é dedicado às Santas Almas do Purgatório, e a igreja inteira ela se une em comum para rezar por essas intenções. É chamado também de Comunhão dos Santos. Então, por isso, una Santa, Católica e Apostólica. Ela prega, ela anuncia de uma forma plena a todos os povos, é claro, mas de uma forma única. Então, toda a igreja, no mês de fevereiro, ela reza em devoção pela Sagrada Família de Nazaré. Bom, falando isso, eu quero me apresentar para vocês. Muitas lives eu acabo não me apresentando, talvez pela falta de prática ou pela querendo simplesmente já anunciar as verdades do Evangelho. Então, a mim, pouco importa, mas eu quero me apresentar nessa live. Bom, meu nome é Wellington Martins, sou casado com a Tatiana Martins. Nós somos pais aí da Maria Clara, do Lucas, do Pedro e da Helena. Alguns irmãos já nos acompanham há algum tempo, esse nosso apostolado. Aqui todos somos consagrados a Deus por meio da Santíssima Virgem, eu particularmente no título de Nossa Senhora de La Salette. E também somos consagrados de uma forma de vida total ao glorioso e justo São José. Então costumo dizer que nós somos católicos marianos e josefinos, ou seja, devotos da Sagrada Família, tanto pela Santíssima Virgem como pelo glorioso e justo São José. E temos aí por apostolado a família Bethesda, que significa Casa da Misericórdia. E eu costumo dizer sempre Casa da Misericórdia, Casa de Misericórdia, porque Jesus é a misericórdia do Pai. Jesus derrama a sua misericórdia sobre nós, assim como nós rezamos na oração da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia e Mãe da Misericórdia, Mãe que tem a misericórdia e Mãe de Jesus, que é a divina misericórdia do Pai, que é derramada sobre nós. Bom, falando sobre isso, então, nós exercemos aí um ministério de pregação, um ministério de formação da catequese em si, mas é difícil vocês verem aí a gente postando, nesses últimos tempos aí, divulgando as lives, quando elas vão acontecer. Por quê? Porque quanto família, nós temos aí a vocação em si, a nossa primeira vocação é o chamado ao sacramento do matrimônio. Isso demanda alguns afazeres e acontecem algumas tribulações também, e fica um pouco difícil de sempre estar preparando, no sentido que eu digo assim, vai ter uma live. Por exemplo, eu estou aqui agora na live com vocês, vamos falar sobre um tema, mas a Tatiana, ela está ali aguardando que talvez a Helena venha ainda nesta noite ou nesta madrugada. Então pode ser que ela entre em trabalho de parto,
pode ser que não. Então, por conta dessas intercorrências, fica um pouco difícil falar, hoje vai ter live, a live vai ser hoje e tal. Eu falei com alguns irmãos que eu ia participar da Santa Missa e possivelmente estaria fazendo a live hoje para vocês com um tema a qual eu discerni no meu coração. No princípio não foi assim. E esse tema eu quero trabalhar ele no sentido para as famílias. Né? Para as famílias. No princípio não foi assim, mas não foi assim como, Well? Bom, como eu já falei dessas intercorrências, já falei um pouco do que pode acontecer e por isso que a gente não está divulgando as lives quando elas vão acontecer ou não, só peço que vocês fiquem atentos. Eu quero partir para o tema, para as famílias. Mas é interessante, nós estaremos pregando também no encontro de noivos, falando um pouco sobre a realidade da família, sobre a abertura à vida, divulgando aí os métodos a qual a igreja aprova para a vivência plena e perfeita do sacramento do matrimônio. Porque tem que se entrar numa perfeição. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou me casar porque eu quero ser feliz, eu vou me casar para fazê-la feliz, mas a felicidade ela é obtida igual o pão. Né? O suor, o nosso suor, o nosso esforço, o nosso trabalho, nós obtemos aí o pão de cada dia, né? No sentido físico, na alimentação. E a felicidade ela também é adquirida dessa forma, através de muito suor da alma. Então eu já digo que cada casal, eu estava lendo um livro, a qual eu acho que é o melhor livro que se fala sobre o matrimônio, o sentido cristão do casamento, e ele fala assim em certo momento, né? Ao contemplarem-se, vejam o próprio Deus. Isso falando para os esposos. Quando se contemplarem, quando olhar um no olho do outro, que veja o próprio Deus, para que o seu amor sobreviva. E de fato, o casal, ele tem que olhar para o outro enxergando a Deus. Porque nós fizemos um compromisso, uma aliança, um voto para com Deus e um voto perpétuo, uma aliança perpétua para com o Senhor, a qual Ele é o centro. É o centro. Quando nós entramos para o sacramento do matrimônio, nós fazemos essa aliança com Deus e firmamos ela, né, nos 3 sims que nós damos. E o próprio Senhor, ele é o centro dessa aliança. E ele tem que permanecer como centro. Então, para que eu enxergue a minha esposa, para que eu olhe nos olhos da minha esposa, o meu olhar ele tem que passar por Deus. E para que ela me olhe, o olhar dela tem que passar por Deus. Para que eu fale com ela, o som da minha voz passa primeiro por Deus para chegar até ela. E assim dela para comigo também. Compreende a beleza? Então, se eu não amo a Deus, se eu não tenho Deus por centro do meu matrimônio, como poderei eu amar a minha esposa? Como poderei eu amar os meus filhos? Uma experiência que eu tive hoje com o Senhor, quando eu o adorava na capela do Santíssimo, foi de fato isso. Eu me coloquei diante do Senhor, eu estava adorando o Senhor, e eu falava para o Senhor sobre a pregação. Senhor, eu quero anunciar o seu evangelho, eu quero pregar o seu evangelho. E aí o Senhor deixou bem forte no meu coração isso. Porém, queira primeiro a mim. Queira primeiro a mim. E foi me dando a clareza para esse anúncio desta noite. Foi me dando essa clareza de que, de fato, primeiro o Senhor. É claro, isso é óbvio, É claro, é óbvio. O Senhor tem que ser o primeiro mesmo. Mas muitas vezes nós honramos o Senhor com os lábios, mas o nosso coração está longe dele. Falamos que tem que se honrar primeiro o Senhor, falamos que é o Senhor acima de todas as coisas, até mesmo na questão do matrimônio, da família, mas falamos somente com os lábios. O coração se coloca longe de Deus. Compreende? É muito fácil, nós nos perdemos muito, até mesmo nas coisas santas. Até mesmo nas coisas santas, como é o matrimônio, como é esse chamado, esta vocação. Nós acabamos aí excluindo Deus e ficando com aquilo que era de Deus. Ficamos com a graça, ficamos com a bênção, até mesmo, entre aspas, queremos roubar a glória de Deus. E isso é gravíssimo, por isso o homem, por isso a mulher não consegue alcançar uma plenitude na sua relação no sentido conjugal.
Por quê? Porque Deus não está sendo o centro. Mas tudo isso é um problema antigo. É um problema antigo. Então a gente tem que pensar, olhando um pouco mais, até mesmo o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, e no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, o Senhor ele vem tratar esse assunto de no princípio. No princípio não foi assim. Só que olhando para a nossa realidade hoje, vamos trazer esse princípio um pouco mais para a questão da juventude, né? Daqueles que começam a se conhecer, a se enamorar. Mas infelizmente hoje, por conta de uma fraqueza juvenil, posso dizer assim, de formação, o jovem ele já não conhece mais a si, ele já não se ama mais. E infelizmente, por isso muitos casos de suicídio, porque ele não conhece que o corpo dele, de fato, é templo do Espírito Santo de Deus. Você não se pertence. De fato, Deus te criou, Deus te fez, Deus te quis, Deus soprou sobre você um hálito da vida. A sua vida não é sua, mas a sua vida está escondida em Deus. Você não se enxerga neste momento como Deus te enxerga. E isso eu falo para agora, voltando para a juventude. E você que já é casado, olha lá no momento da sua juventude também. Você não se pertence, você pertence a Deus. Por mais que a mentalidade de hoje se coloque assim e escravize a nossa juventude com a seguinte mensagem, né? Meu corpo e minhas regras. Ora, de fato, o seu corpo não é seu. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que começar a enxergar essa beleza e reconhecer essa beleza. Porque, de fato, nós temos uma vida eterna nos esperando. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos qualquer coisa. Então, jovem, coloca isso no teu coração. E eu digo isso, eu me refiro, falo jovem, mas quantos hoje, infelizmente, já na sua vida adulta, continuam aí com uma fragilidade muito gritante? Nós vemos aí pais de família se suicidando, sacerdotes se suicidando, olha, pastores se suicidando. Imagine então como não está a situação do rebanho, se os próprios pastores estão se suicidando. Compreende? Então, nós temos que entender essa beleza. O seu corpo não é seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Quando você olhar para a paixão de Jesus Cristo, não olhe Jesus Cristo simplesmente como um homem, mas Jesus Cristo 100% homem também é 100% Deus. Então o próprio Deus deu o seu preciosíssimo sangue ali. Por quê? Porque Ele te ama. Para quê? Para que o seu corpo de fato reconheça que é templo dele, é templo do Espírito Santo dele. E esse Espírito Santo te dá vida, te vivifica, te quer numa santidade. Hoje, tão esquecida e tão distante da verdade a qual o Senhor nos criou para viver. Por isso, quando na malícia dos homens, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, o Senhor ele vai estar falando sobre a realidade do matrimônio. Jesus ele chama lá para o princípio, e eu quero trazer lá para o princípio de fato, eu quero chegar nisso, porque somente no livro de Gênesis, no livro da origem, 3 vezes o Senhor exalta a beleza do homem e da mulher. 3 vezes o Senhor exalta a beleza do ser homem e do ser mulher. Criados por Ele, a sua imagem e semelhança. Nós somos a primícia, nós somos a coroa da criação. Quando o Senhor cria o homem e a mulher, em toda a criação Deus vê que é bom. Mas quando Ele cria o homem e a mulher, Ele fala não. Esse aqui, olha para você agora, toca no seu peito e diz, o Senhor olhou para você e disse, é muito bom. É muito bom, porque foi feito acima de todas as outras coisas. Este aqui é a minha imagem e semelhança. Deus olhou para dentro de si,
Olha que beleza, olha que magnífico. Deus olhou para dentro de si mesmo para tirar o homem e a mulher, para criar o ser humano. Então o ser humano, ele é riquíssimo, ele é belíssimo em toda a sua composição, em toda a sua vocação. O ser humano, a partir do momento que o óvulo fecunda o espermatozoide, ali já tem uma vida completa. Já é um ser completo, dotado de uma alma, de uma beleza, de uma eternidade, porque a alma é eterna, a alma não acaba. Infelizmente, aqueles que estão fragilizados e acabam optando pelo suicídio, eles se esquecem, eles foram cegados, eles foram anestesiados, eles foram, infelizmente, mexeram com a sua cabeça, esvaziaram, né, a sua alma, e ele infelizmente acha que eu vou cessar tudo aqui agora tirando a minha vida. Ora, você está indo contra o Criador. A sua vida é dotada de uma eternidade. É dotada de uma eternidade. E quando o homem e a mulher eles são chamados ao sacramento do matrimônio, eles já se preparam para viver aqui o que é o céu. A vinda dos filhos são para povoar o reino dos céus. Então, todo filho é bem-vindo, todo filho é querido por Deus, todo filho foi pensado, elaborado e dado por Deus. Não existe isso, acidente, o meu filho foi um acidente, o meu filho não foi desejado, o meu filho não foi planejado, ou você que pensa isso, né? Eu não fui planejado, eu não fui querido, eu não fui pensado pelos meus pais. Ora, Deus pensou em você. Deus pensou em você. E Deus te mantém, é a graça de Deus que te sustenta e te mantém até o dia de hoje. A nossa eternidade participa da eternidade de Deus. Então eu quero que isso fique bem claro no coração de cada um de vocês. Principalmente dessa juventude que infelizmente está enfraquecida. Está enfraquecida porque não se fortalece, não se alimenta do alimento que nos é necessário a cada dia, que é a vida espiritual. A vida espiritual ela precisa ser movimentada. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Nós precisamos preencher nossa vida espiritual. Precisamos fortalecê-la. Assim como um atleta, assim como talvez você vá para a academia para fortalecer o seu corpo, talvez não para ficar bombado, mas para ter uma resistência, e isso é o que importa. Então, a sua alma precisa dessa resistência, por quê? Porque ela vai ser sacudida, porque ela vai passar por tribulações, porque ela vai passar por situações difíceis, de conflitos. Então é necessário que ela esteja fortalecida. E a força que nós precisamos, ela vem do alto. Ela vem do Senhor. A força que nós precisamos vem do Senhor. Só que enquanto a juventude se alimentar somente de coisas banais, frívolas, coisas que de fato não condiz, né, para o que você foi feito, você foi feito para amar a Deus, você foi feito para adorar a Deus, você foi feito para participar, né, da glória de Deus. Participar, não roubar a glória de Deus para si, mas não se colocar, né, acima da glória de Deus, mas participar da glória de Deus com a sua vida, evangelizando outros jovens, evangelizando outros casais de namorado, evangelizando outros casais de noivos, evangelizando outros casais que estão aí recebendo os seus filhos e talvez não saiba como lidar no primeiro momento, na educação dos filhos. Nós somos chamados a isso. Nós somos um povo eleito para isso. E eu quero trazer então, só esticar um pouco mais, dar um passo a mais agora, no sentido de qual eu falei, de que em 3 vezes o Senhor exalta o homem e a mulher, somente no livro da origem. Por quê? Porque nós vemos lá que quando, no Evangelho de São Mateus, os fariseus, aqueles que estavam ali, digamos que armando ciladas para com o Senhor, embustes, né? Por isso é muito bom a gente rezar, né? Pedindo ao Senhor que nos livre das ciladas do demônio e da astúcia de Satanás e da maldade que há no coração dos homens também. Por quê? Porque quando o Senhor vai falar sobre o matrimônio, através aqui do apóstolo São Mateus, ele diz assim: e foram ter com ele os fariseus, para o tentar, e disseram-lhe: é lícito a um homem repudiar sua mulher? Sua mulher por qualquer motivo? Ele, respondendo, disse-lhes:
Não lestes? Quem criou o homem no princípio, criou um só homem e uma só mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e juntar-se-á com sua mulher, e os dois serão uma só carne? É muito importante esse texto, porque quando Jesus fala sobre isso, São João Paulo II, na sua Teologia do Corpo, e é um livro muito bom para a qual a juventude precisa ler esse livro, né? A Teologia do Corpo, ou seja, encontrar Deus no seu corpo, não divinizar o seu corpo, mas saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus habita em você. Você é importante. Você é como se fosse a Virgem, é a verdadeira arca da aliança. E nós somos como pequenos tabernáculos, né, que comungamos do corpo de Deus, e Deus está em nós. Cristo nos toca naquele momento da comunhão. Sem dizer a chamada inabitação da alma, a qual o Senhor está conosco ali sempre e sempre e sempre. Basta que estejamos em estado de graça. É necessário que estejamos em estado de graça. Por quê? Porque o Senhor não habita no que é impuro. Então, o que é esse estado de graça, Well? Esse estado de graça, de fato, é você viver as promessas do santo batismo. Mas eu fui batizado muito pequeno, eu não me lembro do meu batismo. Mas os seus pais e os seus padrinhos assumiram isso para você. Depois você foi fazer a primeira comunhão, depois você foi fazer a crisma, e você amadureceu na fé. Ah, Well, mas eu ainda não tenho a crisma, eu ainda não tenho a primeira comunhão. Os catecúmenos, eles estavam dispostos a dar a vida. Se eles fossem pegos lá nos primeiros séculos da igreja, né, na igreja primitiva e tal, se eles fossem pegos tendo formações para o ministério, né, o ministério dos sacramentos, né, o que ocorriam? Eles eram mortos. Mas eles estavam dispostos a dar a vida pelo nome de Jesus. E ali, se eles chegassem a morrer, eles receberiam... Não, deu certo, amor. Eu dei um supapo aqui no celular e aí... Qualquer coisa você me fala. Tá, e a Tati tá me auxiliando aqui, gente. Dei uma de ninja aqui agora. Isso é porque eu nem me exaltei ainda na pregação. Imagine quando se exaltar. Meu Deus do céu, sai de perto. Então, o que acontece? Eles estavam dispostos a dar a vida pelo nome de Jesus, né, esses primeiros cristãos. Ainda que eles não tivessem recebido os sacramentos, eles recebiam o que chama-se a batismo de sangue, né, no momento que eles sofriam ali o martírio, né, junto com os cristãos. Então, só para que você entenda, o seu corpo, eu quero frisar muito isso, é templo do Espírito Santo de Deus, foi criado por Deus, foi pensado pelo Senhor, né, a tal ponto de que você deve manter esse corpo em estado de graça, por meio de uma oração diária, por meio de boas leituras, a leitura da Sagrada Escritura. Ora, a Sagrada Escritura, né, o verbo que se fez carne, incendeia o meu coração, né, quando eu estou lendo ali Atos dos Apóstolos, quando eu estou lendo as cartas, quando eu estou estudando o Antigo Testamento. Tanto que essa pregação, né, por meio do Santo Rosário, que também é uma contemplação da Sagrada Escritura, porque todos os mistérios do Rosário nós vivemos, contemplamos e meditamos a Sagrada Escritura. O Senhor ele foi me inspirando, ele foi me mostrando isso. E olha que interessante, lá no livro de Gênesis, né, no momento da criação, o Senhor ele demonstra a beleza do homem e da mulher e logo os firma como um casal. Ali ainda nós não temos a dignidade a elevação, né, ao sacramento, porque ainda não tinha... Jesus ainda não tinha vindo, nós estamos falando do Antigo Testamento, mas o Senhor ali, ele já instituiu a família. Neste momento, ele já instituiu o homem e a mulher como uma família. Como uma família, a qual ele próprio é o centro, porque ele criou, ele quis, ele fez, e de uma família surgem outras famílias. Olha que beleza, no momento da criação, Deus pensou na família, o que hoje nós chamamos de igreja doméstica, celeiro de vocação, santuário da vida.
A família, de fato, é a instituição mais antiga, porque no princípio da criação de todas as coisas, Deus pensou nesta família. Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, nós vamos ler assim. Vou pegar a partir do versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Olha que beleza! Amados, olha porque nós não devemos tirar a nossa vida, nós não devemos praticar o aborto, nós não devemos praticar da eutanásia. Nós cristãos, nós somos chamados por um Deus da vida, um Deus vivificador, um Deus que nos quis, que nos fez, que nos amou, que se doou por nós, que no princípio da criação já pensou em nós de uma forma completa. Não há uma mágica na questão do aborto, de que agora é ser humano, agora não é. Agora é ser humano, agora não é. Não existe essa mágica. A partir do momento que o espermatozoide ele é fecundado pelo óvulo, ali há uma vida completa. Né? É até interessante porque o espermatozoide vindo do homem, o óvulo da mulher, né? Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Uniu o óvulo no espermatozoide é uma vida completa, é um ser humano completo, com a sua alma eterna. Tem beleza maior do que essa? Tem beleza maior que essa? Então, Deus, ali naquele momento, o ser humano, né, já é ali a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos ofender a Deus com o aborto. Nós não podemos ofender a Deus com a eutanásia, tirando a vida daquele que estava ali no leito do hospital. Não podemos desligar os equipamentos. Deixe a vida seguir o seu ciclo. Ah, mas ele está sofrendo muito. Aqui nós poderíamos entrar num tema, até onde, não vou expor, mas uma pessoa próxima falou assim para nós, né, para mim, para minha esposa, né, que de fato ela está sofrendo com uma enfermidade do câncer, mas ela disse, olha, se Deus quiser me curar, Ele me cura, se Ele não quiser, Ele não me cura. O que eu quero é Deus, o que eu quero é o céu. Eu só não quero ir para o inferno, o que eu quero é o céu. Eu quero estar com o Senhor. Se Deus quiser que eu pague as penas das minhas faltas aqui nessa terra, amém. A pessoa falava isso para nós. Então, olha o testemunho, olha a beleza, olha uma fé sólida. Se eu tiver que pagar as penas aqui nessa terra, amém, louvado seja Deus. Essa pessoa ela tem uma visão de céu, ela sabe a realidade do purgatório, ela sabe que o inferno é para aqueles que estão afastados de Deus. Então compreende? Compreende essa beleza, a beleza da vida? Mas é como foi dito, né? A alma tem que suar, tem que se exercitar. E aí Deus diz assim, olha a beleza aqui. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, frutificai. Essa é uma das palavras que eu queria colocar aqui bem claro, quando Deus exalta a beleza do ser humano, porque com essa palavra frutificai, não tem como o cristão tirar dessa palavra do que é a realidade do sacramento do matrimônio. Frutificai no sentido de estar aberto à vida, porque quando Jesus eleva, né, a união do homem e a mulher ao sacramento do matrimônio, nós temos lá, no momento da nossa consagração a Deus por meio do sacramento do matrimônio, um voto que nós fazemos. Quando o sacerdote, o persona Cristo, na pessoa de Cristo, pergunta, estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar e os educar na lei de Cristo e da igreja? Perdão, isso é muito complexo. Por quê? Porque eu digo sim, eu estou aberto a frutificar, Senhor, como no princípio tu mandastes, uma ordem de Deus. O Senhor ordenou isso e eu aceitei. Então compreende? Frutificai no sentido de estar aberto à vida,
mas também educar na lei de Cristo e da igreja, Cristo que é Deus e a igreja que é o seu corpo místico. Então Cristo é a cabeça da igreja, está disposto a educar os seus filhos, passando pela Santa Igreja para chegar a Cristo, que é a porta para o reino dos céus? E nós dizemos sim. Então esse frutificai, essa palavra frutificai, nós temos que ter ela não somente na realidade material de fato de gerar vida, mas também gerar vida na graça, no sentido de povoar o céu. Quando nós não educamos os nossos filhos, quando nós não conduzimos nossos filhos para uma catequese fiel ao Santo Evangelho do Senhor, fidedigna ao que diz a palavra de Deus, nós estamos errando gravemente. Nós estamos falhando para com o Senhor. Se nós não educarmos os nossos filhos, lembrando que a primeira educadora do lar é a mãe, o sacerdote do lar é o pai, se eles não cumprem com esse voto, com esse mandato, com essa ordem de Deus, nós estamos errando gravemente. E aí nós estamos formando essa juventude que eu falei para vocês, fraca. Uma juventude de palha, uma juventude que teve as suas bases firmadas na areia, e areia movediça, que está afundando ela cada vez mais. E isso é uma cadeia, é um ciclo de dominó, né? As pedras de dominó, vai caindo e vai derrubando. Por quê? Porque aí vão constituir famílias fracas. E aí vão exercer vocações fracas, no sacerdócio, numa vida religiosa. Qualquer vento de doutrina vai soprar e vai levar, infelizmente, para um fogo que não se apaga, chamado Guena, chamado inferno. É aí onde nós vemos tantos suicídios, aí nós vemos tantas confusões de doutrinas. Se foge da doutrina de Cristo para dizer, agora eu encontrei Cristo, mas infelizmente acaba se encontrando um falso Cristo. Porque o Cristo verdadeiro, ele exorta. Ele é misericordioso, mas ele é justo. A sua justiça faz parte da sua misericórdia depende da sua justiça. Então, o primeiro ponto foi em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Aonde o próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, nos leva, nos transfere no momento da criação. Mas aí nós vemos que nessa realidade o homem e a mulher, eles pecam, eles se afastam de Deus. Adão e Eva, eles rompem essa aliança com Deus. Deus, ele age de misericórdia ainda assim, com Adão e Eva, com a humanidade em si, porque quando Adão e Eva ainda ali, já falei isso em outras pregações, mas eu quero que fique gravado no seu coração, na sua alma, né? Como se diz aí, não canse de falar a verdade, de propagar a verdade. Nós não podemos cansar, né, se cansar de propagar a verdade, porque se nós nos cansarmos, o nosso silêncio, infelizmente, vai fortalecer aqueles que estão falando bobeiras por aí, asneiras, propagando um evangelho light. E nós não queremos isto. Então, o Senhor, ele ali, Adão e Eva se afastaram, né? Romperam o relacionamento deles consigo, com Deus, com o próximo, negaram a sua própria humanidade, negaram a divindade do Senhor, né? E negaram ali o amor ao próximo, mas nisso o Senhor teve uma misericórdia para com eles, fez vestes para eles, não é? De peles em si, né? E quando se fala de peles, eu lembro muito da questão do cordeiro, né? Do cordeiro, né? Que é o próprio Jesus. E depois o Senhor os expulsou do paraíso. Olha só, quer dizer então que o Senhor agiu de misericórdia com eles e tal, e depois os expulsa, porque a misericórdia e a justiça caminham juntas. Elas fazem parte do Senhor. E era necessário que essa justiça ela fosse manifestada para que o homem tivesse a oportunidade de salvação. Como assim, Uel? Porque o homem e a mulher, sendo expulsos do paraíso, eles não tomaram a mão, né, sobre a árvore da vida, porque o homem e a mulher eles eram desobedientes. Então a Santíssima Trindade ela coloca isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo certinho para falar para vocês sobre isso. Aqui, ó. Versículo 21 do capítulo 3.
O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Né? Sempre quando fala isso, eu me lembro muito de cordeiro. Né? E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, porque ele tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal por meio da desobediência, né? Porque foi ali instruído pela serpente, seduzido e instruído pela serpente, pelo maligno. Agora, pois, cuidemos no plural, que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. Se naquele momento, naquela desobediência, o homem e a mulher tomassem da árvore da vida, eles viveriam eternamente na condenação. Então a justiça de Deus vem, de fato, para que o homem sofresse essa correção, fosse expulso do paraíso. Ele já não tem mais direito nenhum do paraíso, ele foi expulso para que ele não vivesse eternamente no inferno. E aí entra o plano da salvação. E aí entra o Cordeiro, né? O Filho de Deus. Mas, seguindo um pouco mais para frente, nós vamos ter aí toda a situação de Caim, de Abel, a maldade que há no coração do homem, né? O cálice de Deus vai se transbordando por causa do pecado do homem, né? E o que ocorre naquele momento? Ocorre o dilúvio, né? A grande barca, né, que hoje é a Santa Igreja Católica, a qual nós temos que correr para dentro dela para nos salvar, para não perecermos na tempestade, na inundação do pecado. A grande barca de Pedro é a Santa Igreja Católica. Mas ali no Antigo Testamento nós vemos essa prefiguração na questão da barca de Noé. E naquele momento, né, nós vemos aí o grande caos no momento da criação, o Espírito Santo pairava sobre as águas, mas agora as águas do pecado querem nos sufocar, né, querem nos afogar, melhor dizendo, as águas do pecado. E nós corremos para esta grande barca. E o que ocorre ali? Deus, mais uma vez, ele demonstra o seu amor, o seu carinho pelo homem e pela mulher, unidos como família. Olha mais uma vez Deus amando a família no momento a qual ele salva a família, colocando ela dentro da Arca da Aliança. Ele pede para que o chefe da família, o sacerdote do lar, ele construa essa barca, este lar, e lá adentra Noé, a sua esposa, os seus filhos e a esposa de seus filhos. Então entraram ali eles na barca e foram salvos pelo Senhor. Isso lá no livro de Gênesis, agora no capítulo 9, Deus ele abençoa novamente a família. Né? Olha no princípio em Gênesis, mais uma vez, Deus abençoando a família, quando ele diz assim, ó, lá em Gênesis capítulo 9, avançamos, né? Estávamos lá no momento da criação e agora estamos no momento da, entre aspas, segunda criação, a renovação da criação, digamos assim. E Deus diz assim, ou a salvação da criação, melhor dizendo, né? Deus abençoou Noé e seus filhos e diz: sede fecundos. Lá no princípio, né, em Adão e Eva, frutificai. Aqui, sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha mais uma vez o Senhor falando sobre essa multiplicação. O Senhor falando, sim, dessa abertura à vida, mas falando também da importância da família, porque é a família que se abre para a vida. É a família que tem, a família é essa porta que o Senhor quer utilizar, né, para a santidade da humanidade. Então nós vemos diversas famílias santas aí. Posso só adiantar um pouquinho para vocês, para depois não ficar muito extenso essa lista que eu tenho aqui? Olha só como é importante e como de fato é possível ser uma família santa. Claro que nós temos aí a família de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Zélia, São Luís Martins, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é doutora da igreja. Mas eu quero falar de algumas famílias aqui até mais antigas, tá? Eu quero falar aqui, ó, da família de São Basílio Magno. Né? São Basílio Magno, ele tinha uma avó
E a avó dele é Santa Macrina. Então a avó dele, santa, né? Constituída santa de altar, Santa Macrina. Nós temos a mãe de São Basílio Magna, Santa Emélia. Né? Então, avó santa, mãe santa. Ele tinha uma irmã chamada Santa Marina. Né? Eu coloquei já logo santa, porque de fato ela é, né? Santa Marina. Nós temos aqui um irmão dele, São Pedro Sebasti, que foi bispo. Nós temos o outro irmão dele, São Gregório de Nissa, bispo também. Quis colocar de primeiro momento aqui essa listinha de São Basílio Magno, para você ver a geração, né? A avó era santa, a mãe era santa, ele é santo, a irmã é santa, os irmãos são santos, reconhecidos pela santidade da Igreja Católica. Então, só para que você comece a enxergar, não é uma realidade tão distante de nós assim. É possível viver a santidade. É possível ser uma família santa. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Frutificai a partir de você. Rompei, né, com as cadeias do demônio, com o pecado, para que a santidade comece a florescer na sua família. Às vezes começa do pai, às vezes começa da mãe, às vezes começa dos filhos. Às vezes começa dos filhos. Então, se começar por você, amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O caminho é esse. O caminho de santidade é esse mesmo. Então que comece por você. Você que está assistindo essa live, você que está ouvindo essa pregação, amém. E compartilhe ela para que outras pessoas possam também ter o coração inflamado nesse sentido e perceber que a sua família não está perdida. Não é porque o seu pai é alcoólatra, não é porque o seu filho é dependente químico, não é porque a sua mãe ou seu pai sofreu, infelizmente caiu no adultério. Levanta-te. Levanta-te, santifica a partir de você. Santifica a partir de você. Luta pelo teu matrimônio. Enxerga Deus na sua esposa. Enxerga Deus no teu esposo. Enxerga o Senhor nos teus filhos. Enxerga o menino Jesus nas tuas crianças. Eu tenho certeza que se você voltar o seu olhar, mas meu filho é muito desobediente, passa longe de ser o menino Jesus. Amados, comece enxergando, comece o educando na fé. Se é adolescente, a mesma coisa, educa-o na fé, chama para rezar junto. Ele não quer rezar junto comigo, reza você por ele. O momento vai chegar, Amém? Então, nesse segundo momento, corre para a barca. O primeiro momento reconhece que você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O segundo momento, corre para a barca. A barca é a igreja. Corre para a barca. José e Maria de Nazaré encontraram o menino Jesus no templo, na igreja. Corre para a barca. E depois trouxeram para casa. Mas eu ainda vou chegar neles, calma lá. Eu não posso prosseguir sem falar deles, não é mesmo? E a terceira vez que o Senhor ele vai falar sobre essa beleza, sobre essa realidade do homem e da mulher, e ainda vai falar para se multiplicar, para crescer, também ainda no livro de Gênesis. É um momento muito importante, porque ele criou, porque ele salvou, né? Ele renovou, digamos assim, na questão de Noé, e depois, lá em Gênesis, no capítulo 35, nós vamos ver falar sobre os patriarcas, né? Então nós temos aí Abraão, né, que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, né, e Jacó que gerou os 12 patriarcas. E é em Jacó que o Senhor muda o nome, que ele, digamos assim, entre muitas aspas, mas vou usar essa palavra, que ele chega ao ápice da sua aliança, né, que ele começou lá em Abraão, Isaac, né, e aí chega em Jacó, nesse ápice onde vai surgir os 12 patriarcas. O Senhor ele muda o nome de Jacó para Israel, né, Israel que é o povo de Deus, né, e Jacó, esse homem, ele foi chamado de Israel, né, porque a partir dele surge o povo de Deus. Né?
Surge o povo de Deus. Então, olha só que interessante. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 35, você vê, a gente foi passando. Eu sei que para que a live não fique tão extensa, eu tenho que dar esses saltos, né, na questão da cronologia, né? Não falei aí de Abraão e tal. A beleza de Abraão, a beleza de Isaac, relacionado à questão do matrimônio, é quando Deus fala assim para Abraão, que Abraão conheceu a sua esposa Sara. Esse conhecer, ele é próprio do ato conjugal, do homem e da mulher. Todo ato fora do matrimônio, ele se torna um ato ilícito, claro, porque não é querido por Deus. Deus sempre quis, né, que o homem tivesse uma mulher. Até os santos doutores da igreja, no Catena Áurea, né, quando eles vêm explicar essa questão do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, eles vêm deixar muito claro quando o Senhor fala isso, né, macho e fêmea, né, porque é um macho, uma fêmea, um homem, uma mulher, para constituir uma família. Um homem, uma mulher, né, ligados, né, tendo o Senhor como centro, elevando a dignidade do sacramento do matrimônio para se formar, para se constituir uma família segundo a vontade de Deus, que desde o princípio, que é a instituição mais antiga que existe, que o homem possa conhecer, é a família em si. Então, é um homem e uma mulher. Eles se conhecem. Mas quando fora do matrimônio, isso eu digo para namorados, para noivos, para adúlteros. Eu digo para esses, é ilícito e eles não se conhecem, eles se usam, eles se aproximam, eles se condenam até mesmo. A palavra é forte, desculpa. Mas quando se rompe, né, quando se é desobediente a Deus, o que aconteceu com a desobediência de Adão e Eva? Eles romperam com Deus, romperam consigo, romperam com o próximo. Quando um homem, um casal de namorados, vive uma vida sexual ativa, de noivos, tem essa vida sexual ativa, quando um homem ou uma mulher vai para o adultério, eles rompem com Deus, rompem consigo, rompem com o próximo. Repito, se usam, se condenam, se odeiam mutuamente, assim como os demônios. Porque se eu vou me condenar é porque eu me odeio. E se eu estou condenando o próximo é porque eu odeio o próximo também. Então, assim como os demônios se odeiam mutuamente, só se unem para o bem da destruição do homem, do ser humano, da Santa Igreja, assim quando, infelizmente, o jovenzinho, a jovenzinha entra nessa realidade, eles estão se destruindo, eles estão se condenando, eles estão caminhando rumo à perdição eterna. Infelizmente. E assim os noivos, e assim também o homem e a mulher que fogem, né, da realidade da beleza do sacramento do matrimônio. E ainda assim, dentro do sacramento do matrimônio, há uma beleza do conhecer. Eu não posso trazer coisas de fora para dentro. Eu não posso trazer realidades do mundo para dentro do meu matrimônio, porque isso vai ferir, porque isso vai desagradar a Deus. O padre Charbonneau, eu acho que é assim que se fala o nome dele, eu não sei, porque eu não sei francês, mas o sentido cristão do casamento, esse sacerdote aqui, quando ele fala dessa realidade, ele diz, né, que a felicidade só pode ser obtida como pão, às custas do suor da alma. Ele diz que tanto o homem quanto a mulher devem saber que sua vida não se vive a dois, se vive a dois e em Deus. E aí é quando ele diz para se contemplarem vendo o próprio Deus. Mas tem uma outra fala aqui, ó, essa daqui, ó, um ensinamento muito bom desse sacerdote. Ele diz assim, ó: se não foi Deus quem constituiu o lar, em vão trabalham os que constroem. Muitos matrimônios acabam sendo construídos aí ou constituídos por uma força meramente humana. E não pode ser dessa forma, né? Ele deixou bem claro aqui, e de uma sabedoria, a sabedoria vem do alto, né? Se não foi Deus quem construiu o lar, em vão trabalham os que o constroem. Amado,
Amado, você que chegou agora, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele não pertence ao seu namorado, ele não pertence ao seu noivo, ele não pertence nem mesmo ao seu esposo. Ele pertence a Deus. Ele é templo de Deus. Então, o esposo ele deve guardar a esposa deve guardar o esposo, né? E a esposa deve ser submissa ao esposo em tudo que não seja contra a vontade de Deus, né? Na Sagrada Escritura, na tradição aqui da Vulgata, né? do padre Matos Soares, ela é bem próxima quando fala sobre isso. Na questão de sede submissos, né, da submissão, porque quando ele fala sobre isso, ele fala exatamente com essas palavras, né, que a mulher deve ser submissa ao seu marido e tal, e diz também sobre a questão da submissão do homem, da participação do homem, mas em tudo aquilo que não fere ao Senhor. Eu vou ver se até o final da live eu encontro exatamente essa passagem, para deixar bem claro no coração de vocês, tá? Para que fique bem claro no coração de vocês. É uma passagem muito importante para nós cristãos. Bom, então aí, só enquanto eu não acho ela, essa realidade de Jacó, voltando para Jacó, sem perder o fio da meada, que se chama Israel, que se chama povo de Deus, ele diz o quê? Ele diz assim, ó, lá em Gênesis capítulo 35... versículo 10. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou Israel. Deus lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sede fecundo, multiplica-te. Então você percebe aqui que, de novo, Deus utiliza esse sede fecundos, Deus utiliza esse frutificai, Deus utiliza esse multiplicai. E aqui nós já estamos falando de Israel, o povo de Deus. Então, multiplica os teus filhos na fé no Deus vivo. Eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Oi, amor. Tá achando pra mim? Coloca exatamente isso. Mulheres, sede submissa aos isso, a Tati tá procurando aqui já para mim. Então, quando Deus fala isso, quando Deus acaba citando para Jacó multiplica a fé. Multiplica os meus filhos na fé, multiplica as famílias na fé, que sejam famílias fortes, que sejam famílias que verdadeiramente me adorem, que sejam famílias que verdadeiramente... E é claro que, se a gente olhar, né, no contexto histórico, nós vamos ver aqui que os 12 patriarcas, né, não foi fácil. Muitos deles não eram pessoas boas. Isso. A Tati pegou aqui, ó. Tá vendo? É nesse sentido da submissão. Um completar o outro, um auxiliar o outro no ministério, no apostolado, na missão. É isso que o Senhor está falando, né? Ela pegou aqui para mim, ó. Olha só. Na Epístola aos Efésios. Já voltamos lá aos patriarcas que não foram fáceis, tá? Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Sede submissos uns aos outros. No temor de Cristo. Compreenda bem isso, tá? As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Porque o homem é o sacerdote do lar. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como Cristo é a cabeça da igreja. Tá? Mas tanto o Cristo como o seu corpo tem toda a sua importância porque o corpo participa da cabeça, entende? Então a igreja participa da divindade de Cristo. Os 10 mandamentos da igreja, os 10 mandamentos da lei de Deus, tem ali a sua máxima importância, mas os 5 mandamentos da igreja têm a sua máxima importância porque participa, porque a cabeça não é deslocada do corpo, porque a cabeça arrancada do corpo é morta. O corpo está morto, entende? Então, um corpo vivo, né?
trazendo essas comparações para vocês, para que fique claro, né, que tanto a mulher como o homem, né, são um. O homem é a cabeça da mulher. No momento do sacramento do matrimônio ali, eles se tornam um só. Um só. Aqui esse mistério é revelado para nós de uma forma belíssima. De uma forma belíssima, né? Então, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja está sujeita a Cristo, porque ele é a cabeça, assim o estejam também as mulheres a seus maridos em tudo o que não é contra a lei de Deus. Infelizmente, muitos maridos não estão sendo sacerdote do lar. Então, a esses, as mulheres não devem ser sujeitas, né, a eles, submissas a eles. Não se pode deixar de ser conduzidas a eles. Mas aí parte delas a santidade. E elas vão converter o coração deles através da vivência da fé. O que não é contra a lei de Deus. Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou a si mesmo. Como Cristo se entregou a si mesmo? Ele se deu. Ele se sacrificou. Por isso o sacerdote do lar é o homem. Porque o homem sacrifica. Então ele deve sacrificar pela mulher, sacrificar o seu tempo, desgastar o seu corpo, desgastar, de fato, se doar mesmo, se doar. O homem deve se doar. Por isso ele é o provedor do lar, por isso ele tem que sair, por isso ele entra na frente da mulher numa situação de perigo, ele tem que defendê-la. Não é porque ele é mais frágil, não é por isso. É porque o papel dele, de fato, é se sacrificar. Por isso, se a gente for entrar numa realidade, por que o homem, um sacerdote não pode ser, a mulher não pode ser ordenada sacerdote? Porque o homem é que sacrifica. A mulher, ela é o santuário da vida, ela gera a vida. Compreende? O papel do sacerdote é sacrificar. O papel do sacerdote do lar, do esposo, do marido, do chefe da família, do chefe da casa, é se sacrificar também. Já o papel da mulher, ela se doa, mas ela se doa gerando a vida. Compreende? Então, veja a beleza. Deus criou tudo perfeitamente, tanto o homem como a mulher. Nós não temos que mudar nada. Nós não temos que entrar na mentalidade de ideologia A, B ou G, já fui até o G, né? A, B ou C, de forma alguma. De forma alguma. Nós não precisamos de ideologia. Nós já temos a verdade, que vem desde o princípio. Nós estamos falando de uma igreja que é milenar. A Santa Igreja Católica, ela é milenar. Por isso, mãe e mestra da verdade. Porque foi constituída por Cristo. Quando eu falei de Jacó, de que os patriarcas, né, os 12 patriarcas, eles não eram fáceis, porque eles não eram fáceis mesmo. Eles venderam o irmão, um filho mais velho de Jacó dormiu com uma das concubinas de seu pai. O próprio Jacó também não era fácil, porque Deus sempre constituiu, Deus nunca permitiu a questão de um homem ter várias mulheres. Nunca foi permitido por Deus isso. Nunca foi permitido por isso. Isso surgiu lá de Lameque, um homem miserável que tomou duas esposas. Ele foi o primeiro homem a tomar duas esposas. Por isso ele é chamado de... São João Crisóstomo chama ele de homem miserável, né, por conta disso. Deixa eu ver se eu acho aqui também na Sagrada Escritura, mas aqui, ó, já caiu na página. Louvado seja Deus, o Espírito Santo está nos iluminando e os nossos santos anjos estão nos auxiliando. Olha só. Quando fala, né, da posteridade de Caim e origem da poligamia, né? Caim conheceu, ó a beleza do conheceu sua mulher, porque era mulher legítima, a qual concebeu e deu à luz Enoque, e edificou uma cidade que chamou Enoque, do nome de seu filho. Ora, Enoque gerou Irade, e Irade gerou Maviavel, e Maviavel gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. E este tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra Sela.
E aí tá aqui, ó. E este tomou 2 mulheres. Lameque foi o primeiro que violou a unidade do matrimônio estabelecida por Deus no princípio. Então a gente vê lá em Gênesis. Aí Tertuliano chama ele por isso um homem maldito. Um homem maldito porque aqui se iniciou a poligamia. Então Deus, entenda isso, na história da humanidade, Deus nunca permitiu que houvesse um homem com várias mulheres ou com mais de uma mulher. Entenda isso, tá? Por isso, toda a história do povo de Deus houve as suas complicações. Claro que houve. Só que houve também o arrependimento, houve a fidelidade e a disposição. Houve aí a dor do pecado, o ato de contrição, o arrependimento e o propósito de não mais pecar. Então, por isso, trago agora para a nossa realidade, dentro da vivência do sacramento da confissão, é importante. Se você, homem, se você, mulher, quer que o seu matrimônio frutifique, quer que o seu matrimônio prospere na graça de Deus, eu estou falando de graça de Deus, é necessário que você viva esta graça por meio do sacramento da confissão. Se arrependa da dor dos seus pecados. Se você saiu do seu lar, se você adulterou, reconcilia-te com a tua esposa. Se você está à beira de uma separação, procure enxergar na sua esposa o Cristo, enxergar no seu esposo o Cristo, enxergar nos seus filhos o Cristo. Se você se casou aí com uma mulher ou com um homem que já tem filhos, enxerga no seu enteado e na sua enteada o menino Jesus. Não faça disso um motivo, porque a realidade hoje, eu não posso fugir disso. Eu sei que muitos casais hoje entram para o matrimônio, a mulher já tem filhos, né, que teve aí na sua juventude, por causa de um namoro desregrado, né, ou de um noivado, achou que ia casar. Né? Por isso, o amor humano não tolera experiências. Já diz o Catecismo da Igreja Católica. O amor humano, ele não tolera experiências. Tá? Por isso, a relação sexual em si, a castidade, ela tem que ser vivida plenamente, a continência tem que ser vivida plenamente, cada um no seu estado de vida. E vai ser vivido também dentro do sacramento do matrimônio, que também é um sacramento chamado a pureza. Por isso não se traz nada de fora, eu falava para vocês. Não se traz nada de fora. É um povo verdadeiramente adorador ao único Deus. Ao único Deus. E não se deixa levar pelos prazeres mundanos, pelos prazeres da carne. Uma relação sexual vivida segundo a vontade de Deus, o mundo inteiro aí fora. Esses jovenzinhos aí que transam com 1, 2, 3, que toma melzinho, que toma azulzinho, que toma tantozinho por aí, eles não conhecem o que de fato é a beleza, a profundidade, o gozo, a satisfação, a plenitude de um ato verdadeiro que se tem com a sua esposa, sem trazer nada de fora, tá? Sem trazer anticoncepcionais, sem trazer preservativo A, B ou C, sem fazer vasectomia, sem ter laqueadura, sem fazer inseminação in vitro. Nós não precisamos de nada disso. Não precisamos de nada disso. A beleza de uma família cristã, uma família constituída segundo a vontade de Deus, ela frutifica, ela brilha, ela incendeia outras famílias, ela incendeia aqueles que estavam apagados, ela de fato faz entrar em chamas o coração e aqueles anseiam. Amados, o chamado à santidade no ECCs, nos TLCs da vida, nos encontros de oração, é santidade. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, para dentro dos movimentos, trazer aí, infelizmente, mentalidade de seita A, B ou C, de unção, de isso, de aquilo, de esse outro, de explode aqui, de pula lá, de acolá. Não precisamos de nada disso. Precisamos de uma vida em santidade. E como protagonistas da evangelização, né? A família como protagonista da evangelização, porque ela chega onde o sacerdote não chega, né? E ela que leva para o sacerdote ali, para o pastor, para o rebanho. Então, é a sua santidade que vai exalar um perfume que vai
convidar outros, que vai conquistar outros, mas para que esse perfume exale, é necessário ter uma vida de oração particular, uma vida de oração conjugal e uma vida de oração familiar. Dessas três, eu digo, né, pela experiência, que a conjugal ela é a mais difícil. A conjugal ela acaba se tornando a mais difícil. Porém, ela é mais importante, porque não são mais dois em uma só carne. Então ela é muito importante. Ela está no centro. Ela de fato está ali pregada na cruz com o nosso Senhor. Essa oração conjugal precisa estar pregada na cruz com o nosso Senhor. E nós participamos dela. Eu não sei quanto tempo faz que eu estou de live, mas eu já estou quase encerrando. Amor, eu também não tenho... Tem uma hora já. Amém. Louvado seja Deus. Amado, você que chegou agora, olha aí, ó, meu irmão chegando aqui agora. Eu vou acenar para alguns irmãos aqui, ó. Louvado seja Deus, né, pela sua presença aqui. Eu quero colocar aqui para vocês, então, como eu fui falando, falei que não era fácil. Talvez a sua família não seja fácil. Talvez não seja fácil a sua família. Eu falei que o filho mais velho de Jacó, ele dormiu com a concubina de seu pai, né? Com uma de suas mulheres. Vimos aí que depois, né, dele, os outros dois irmãos dele foram lá e mataram uma cidade inteira, né? Eles dizimaram uma cidade. Está aqui, ó. Está no capítulo 34 do livro de Gênesis, né? Os filhos de Jacó vão lá e dizimam a cidade porque tinham abusado da irmã deles, né? Então, assassinato. Olha só, assassinato. Percebe? Que para se viver com o Senhor, a história do povo de Deus não foi fácil. Então, se a sua família está numa situação, infelizmente, grave, né? Uma situação de adultério, numa situação de homicídio, numa situação praticou do aborto, usa aí de meios que desagradam o coração de Deus, né? Que vivem amaziados, que vivem em segunda união, né? Infelizmente, aí fala assim, mas hoje existe até a pastoral de segunda união. Mas o Senhor já respondeu isso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Né, quando ele diz assim, Moisés permitiu uma certidão de divórcio por conta da dureza dos vossos corações. E se a gente entrar naquela realidade, se nós formos estudar um pouco mais a fundo, nós vamos perceber que naquele período, os homens estavam assassinando as suas mulheres para poder contraírem outro matrimônio, para terem outras mulheres, para fugir, entre aspas, da lei. Então Moisés permitiu a certidão de divórcio para privar essas mulheres da morte. Mas você não sabia disso. E você se apega a isso com unhas e dentes. Então vamos estudar um pouco mais da fé. Vamos estudar um pouco mais da fé, para não cairmos nos enganos e nos embustes de Satanás. E nem na maldade de que há no coração de homens que querem simplesmente perder a tua alma, que são falsos pastores. São falsos pastores. Tá? Então por isso foi permitida aquela certidão de divórcio. Já essa questão que se diz, mas há uma pastoral de segunda união, mas ainda assim, se o seu matrimônio é um matrimônio que foi instituído ali, dentro daqueles 3 sim, é um sacramento válido, você, mesmo estando numa pastoral de segunda união, você está em adultério. O melhor seria que você se reconciliasse. Mas não há possibilidade de reconciliação. Então o melhor seria que você ficasse sozinho. O melhor seria que você ficasse sozinho. Porque qualquer situação de adultério é uma situação que está te condenando ao inferno. Você está perdendo a sua alma, você está perdendo a alma dessa pessoa que você diz que ama. Mas na verdade você não ama. Porque se você a amasse, você não a queria numa situação que a priva da amizade com Deus. Que a priva da amizade com Deus. E no ápice, né? Eu quero encerrar com esse ápice. Deixa eu só colocar aqui para vocês mais algumas famílias.
Porque às vezes se diz assim, mas existia um homem, né? Então fala para mim aí um pai que foi santo. Santo Hilário de Poitiers. Santo Hilário de Poitiers, ele era pai de uma menina chamada Abre. Né? Quando a gente estuda a história da igreja, a gente acaba conhecendo essas verdades profundas da fé. Santo Hilário de Poitiers, ele era pai de uma menina chamada Abre. Santa Rita de Cássia, ela era a mãe de 2 meninos. Né? Então, Santa Rita de Cássia, serva de Deus, esposa, né? Que converteu o marido, tirou o marido da situação de homicídios, mãe de 2 crianças, a qual ela entregou para Deus. Vamos aqui só mais um pouquinho. Santo Agostinho, né? Nós temos aí a mãe dele, Santa Mônica, uma grande santa da igreja, a qual converteu, porque o seu esposo no fim da vida foi batizado, então foi um esposo convertido também. Santa Teresinha do Menino Jesus eu já falei. Santa Giana Beretta Molla, serva de Deus, esposa, mãe de 4 filhos e médica. Então, serva de Deus, esposa, porque contraiu do sacramento do matrimônio, lutou. Eu indico para vocês têm que ler livros que falem sobre a vida de Santa Giana Beretta Molla. Mãe de 4 crianças, né? Olha aí, 4 crianças, e as pessoas se espantam hoje, né? Igual eu falei na live, né? Nós somos pais de 4 crianças. Tem pessoas que se espantam. Nossa, nessa pandemia, não tem televisão. Aí a gente já até costuma dizer, né? A minha esposa, ela é muito mais interessante do que qualquer televisão, qualquer programa, qualquer videogame, qualquer futebol, qualquer coisa que exista no mundo, porque quando eu olho para ela, o meu olhar passa por Deus para chegar até ela. Então eu enxergo Deus nela, ela enxerga Deus em mim. Mas na sua casa não há conflito, na sua casa não há tribulação, na sua casa não tem uma discussãozinha uma vez ou outra? Tem sim, mas o problema não é a discussão. É a forma como nós resolvemos ela, em Cristo, em Deus, e nos sustentamos. E nós já vamos aí para 15 anos de matrimônio. Nós conhecemos um casal que tinha 52 anos de matrimônio. Entende? Então, é válido essa vivência, é justo, é possível. Menina, se você está tendo relação sexual com o seu namorado, corta isso agora. Você me ama? Então sai fora. Sem essa de relação sexual. Se você me ama, você vai guardar comigo a castidade. Porque eu quero ser pura, porque eu quero ser santa. Mas eu já perdi a minha virgindade. Mas você ainda pode viver a castidade. É claro que Deus tem sim uma predileção pelos virgens. Guarda a sua virgindade. Mas se infelizmente você perdeu, guarde pela castidade. Ainda é possível. Homem, a mesma coisa. Guarde. Quero citar só mais algumas famílias aqui antes de chegar nesse ápice. Eu quero chegar aqui na família de São Gregório Nazianzeno, tá? Porque o pai dele, Gregório o Velho, foi bispo e santo, né? São Gregório o Velho, bispo e santo, né? A mãe dele, Santa Nona, né? A irmã, Santa Gorgônia, o irmão, São Cesário. Olha aí, são famílias inteiras de santidade. São famílias inteiras de santidade. E santos de altares, santos de nome, santos de peso. De peso. Então é possível. Nós não estamos falando aqui de coisas do outro mundo, de que não é possível. Foi na época da sua conversão. Não. O evangelho em si, ele não muda. O Senhor não muda. A palavra de Cristo, ela não passa. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o ápice disso tudo, Deus tanto ama a família como ele a constituiu, que ele preparou um varão justo, santo, e preparou uma mãe imaculada para vir por meio do Espírito no seio da Virgem e dentro de uma família. Porque muitos dizem, mas Nossa Senhora foi mãe solteira. Não, ela não foi mãe solteira, porque Maria e José já era constituído o matrimônio para eles. Né? A primeira fase do matrimônio, digamos assim, já estava ali instituída. Então, Maria não foi mãe solteira coisíssima nenhuma.
Ela estava ali debaixo, ela estava participando, ela estava submissa a um varão justo, que é São José, o glorioso, o justo São José. Né? Guardião da Sagrada Família, protetor da mulher e da criança. E um dos maiores títulos dele é guardião da família. Então Deus quis vir, olha, Deus que fez, Deus que criou, Deus que preservou na renovação lá na Arca de Noé, né? Criou lá no início de Gênesis, aí vem Noé capítulo 9, ele restaura ali, aí vem em Jacó, ele institui ali Israel, daqui vai sair meu povo, da família vai sair meu povo, e aí em José e Maria ele firma, ele dá o checkmate, ele diz, eis o meu filho que vai participar da família, que vai santificar a família, que vai experimentar da família, que vai testemunhar a família. Eis a Sagrada Família de Nazaré, a qual o próprio Deus era o centro. Eles olhavam e adoravam o Senhor em comum, e em tudo faziam segundo a vontade de Deus. O matrimônio deles era a vontade de Deus, não entrava nada de fora, porque eles eram selados pela realidade espiritual, pelas virtudes. José era, a gente costuma falar hoje em dia, né, de santos de sétima morada. José e Maria, não tem como falar de qual morada eles eram, porque se José já está elevado acima dos anjos, imagine a Santíssima Virgem. E ainda assim, na sua humildade, ela era submissa à missão de São José. Então vamos parar com essa besteira, com essas disputas de homens e mulheres, de sexo, quem é o sexo mais forte, de que a mulher não quer ser submissa ao seu marido, né? Vamos excluir da nossa vida cristã, não cabe esse feminismo, esse machismo, esse marxismo, essas ideologias, né? Não cabe nada disso, né? Essas revoluções, não cabe a nós, porque nós somos servos, filhos, amados, queridos por Deus. E Ele próprio veio ao mundo, no seio da família, para santificar todas as famílias. A sua família tem jeito. A sua família tem jeito. Né? O foco, né, eu acho que o centro dessa pregação aqui, de fato, é enxergar a Cristo, enxergar a Deus na sua esposa, enxergar a Deus no seu esposo, enxergar o menino Jesus nos seus filhos. Aqui eu acho que é o centro, o ápice da nossa pregação. A santidade da sua casa, a cura do seu lar, depende disso. Depende da vivência. E mais, marido, não tem como você conduzir a sua esposa se você está em pecado mortal, meu irmão. Você precisa se confessar. A mesma coisa, mulher, não tem como você ser ali a videira, né, a árvore frutífera de santidade, a educação dos seus filhos, se você não testemunhar a vida em santidade, né? Não exercer as virtudes próprias da mulher, porque a mulher tem virtudes próprias, o homem tem virtudes próprias para ele também. Então nós enxergamos isso em José e em Maria de Nazaré. Nós enxergamos isso aí. A vivência católica, de fato, é o que vai nos fazer experimentar o céu aqui nessa terra. Porque quando rezamos o Pai Nosso que estais nos céus, né, esses céus, se eu sou o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo mora em mim, se o Pai, se o próprio Cristo, na inabitação da alma, está em mim, então é porque dentro de mim há um céu. Deve haver um céu dentro de mim. O meu lar, quando eu enxergo o Cristo na minha esposa, tem que ser o céu, porque se o Cristo está aqui é porque é o céu. Eu tenho que educar os meus filhos para viver virtudes, infelizmente ou felizmente, eu não sei qual palavra eu posso usar aqui agora, mas em qualquer ambiente onde ele esteja, ele tem que exercer as virtudes e tem que fazer daquele local o céu. Somos sementes de céu. Quando um casal se separa, eles semeiam um inferno. A começar pelos seus filhos.
Mas quando nós estamos aqui vinculados em Cristo, nós semeamos o céu. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Então eu quero encerrar aqui essa pregação pedindo para que você volte o seu olhar para José e Maria de Nazaré, escute outras vezes essa live, se foi de importância para você, para o seu matrimônio. É importante a vivência do lar. Nós queremos trazer aqui outros casais também para falar sobre essa realidade da família, essa realidade a exemplo de José e Maria de Nazaré, né? Nós temos famílias aí em santidade que tem 2 filhos, tem família que tem 4 filhos como nós, famílias que têm 5 filhos, famílias que ainda não têm filhos, mas vivem a santidade da mesma forma, esperam em Deus, não trazem nada de fora para o seu relacionamento com o Senhor, não traem o Senhor, né? Não adulteram com a sua fidelidade ao Senhor. Então, eu digo para vocês, divulguem essa live se for de importância para a vivência da sua família, para a cura da sua família. O chamado é viver as virtudes, viver os sacramentos, viver os mandamentos, ser catequizado. Por isso eu convido vocês a participarem aqui, né, do nosso canal de evangelização, como eu disse no início da live. Nos momentos de tribulação, eu não estou anunciando quando vai ter a live, porque pode acontecer alguma coisa e eu não vou poder estar presente, aí eu vou faltar com vocês, mas vocês que estiveram aqui com a gente esse tempo todo, né, muito obrigado, né, graça e paz a você, a sua família também, que seja abençoada com as mais ricas e específicas graças, né, que vem do Senhor, do seu sacratíssimo coração, do amantíssimo do imaculado coração da Virgem, do castíssimo e amantíssimo coração do glorioso e do justo São José também. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, né? Compartilhe, dê o seu like. Aqui também, né, no Instagram, acompanhe a gente, né? Seja seguidor nosso e divulgue também para que outros possam usufruir desse conteúdo, né, desse nosso apostolado. Nós estaremos orando por todos vocês, contamos com a oração de vocês também. Deus abençoe. Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e o justo São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem encontrar a gente também tanto no Facebook, só que o Facebook é Tatuel Bethesda, mas também estamos no YouTube, no Facebook e no Twitter, tá bom? Boa noite, Alex. Deus te abençoe. Boa noite, Douglas. Obrigado pela presença. Andresa também. Obrigado pela presença. Camila, Vinícius, a Alveni. Aqui o Rubens. Olha o Rubinho aqui com a gente. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Olha o irmão aqui, Igualdade. Louvado seja Deus. Eu não estou sabendo pronunciar o seu nome aqui. A Jéssica, que esteve com a gente também. Coluna e Firmamento. Muito obrigado. Né? A Bia está aqui, Rafael, Celestino, louvado seja Deus pela vida de vocês, Cadu Ramos, a Vivi, tá, gente? Muito obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Tchau, fiquem com Deus.